Enxergam? Sim, tá ótimo. Então tá, então nós vamos começar a apresentação. Bom, boa noite, pessoal. Eu espero que estejam todos bem e feliz Dia da Mulher para nós, mulheres desse grupo. Hoje, então, como eu falei, a Isabela e o Arturo vamos falar sobre o Próspero e o Clinical Trials, que eles são plataformas para registros de estudos, que a gente vai entender um pouquinho mais a partir de agora, tá? Passou o slide? Não. Coloca em tela cheia, Bruna. Para Ele mim não tá em passou. tela cheia, Ixi, não? para mim não. Peraí, vamos Só ver. se é o meu computador, tá? Vamos ver aqui. Tá, peraí. Vou parar e eu vou colocar de uma outra forma, que eu estava tentando apresentar numa outra tela. Tela. E agora? Agora sim. Então, essa aqui ela é a página inicial do Próspero, tá? Que é o Registro Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas. O que é o Próspero? Ele é um banco de dados internacional de protocolos de revisão sistemática relacionados com a saúde. Até podem ter outros tipos de estudo, mas sempre o resultado, pelo menos, tem que ser relacionado à saúde. Eles são mantidos permanentemente, esses registros, no banco de dados. Ele foi criado na Universidade de York, em 2011. Ele tem acesso livre, qualquer pessoa pode acessar, e ele tem mais de 50 mil registros de revisão sistemática cadastrados. Então, por que a gente deve registrar uma revisão sistemática? Pela questão da autoria e dos financiamentos, pela reprodutibilidade do estudo e também pela transparência, pela avaliação crítica, seguindo sempre as recomendações do Prisma, que quando a gente falar de revisão sistemática, eu acho que mais para frente isso vai ser explanado, mas é um checklist que tem uns itens que vão nortear a redação da revisão sistemática, para avaliação crítica feita pelo instrumento AMSTAR 2, e também porque hoje em dia as publicações em revistas científicas, elas exigem esse tipo de registro. Então, o registro prospectivo, ele possibilita a gente monitorar os campos de conhecimento que estão sendo estudados, né? E os assuntos semelhantes, identificando as revisões que já foram realizadas ou estão em andamento dentro do mesmo assunto, a fim também de aprimorar novas revisões, ou ainda evitar a duplicidade de revisões para responder uma mesma pergunta, né? Que quando a gente faz a revisão, a gente faz uma pergunta, então isso a gente registra também. Quando eu devo registrar uma revisão sistemática? Então, após ter realizado uma busca prévia, sem registro de outras revisões e nem registros do mesmo assunto, como eu falei, a gente tem esse acesso, então a gente pode ir lá ver se já existe uma revisão sistemática nesse assunto. Após o desenho do estudo concluído, com todas as etapas da revisão planejadas, após uma estratégia de busca iniciada, então é importante a gente fazer a estratégia de busca antes de iniciar essa revisão, porque às vezes não vão ter artigos ou não vão ter artigos suficientes, enfim, é uma série de, né, a revisão sistemática é bem sistemática, então é importante fazer essa busca prévia para ter certeza de que vai ter como fazer essa revisão. Após a seleção dos estudos por título ter sido iniciada, então a gente pelo menos ter feito ali a extração, né, dos títulos para ver se vão ter títulos que são elegíveis para aquele estudo. E também não é recomendada a extração de dados mais aprofundados antes do registro, porque pode acontecer uma série né, de situações que façam a gente mudar a pergunta, enfim,
e aí não se vai usar essa extração de dados, então sempre melhor esperar. Agora, então, eu vou mostrar na prática como se faz a revisão. No site, então, do Próspero, que é esse linkado aqui. Essa é a página inicial. Eu não sei se dá para ver, daí no canto superior direito tem Join, que primeiro precisa fazer um cadastro. Pode passar. Esse cadastro é bem simples, então, tu bota nome, endereço, e-mail. Tu pode até, inclusive, usar o Gmail, não precisa ser o e-mail institucional. E depois, então, de cadastrado, pode passar. Tu loga. Aqui, então, eu usei o Próspero para cadastrar meu TCC, que é uma revisão sistemática. E daí tu vai em My Próspero aqui, e para registrar uma nova revisão, tu bota em Register Your Review Now. Clicando nele, pode passar? Daí ele mostra, então, o checklist novamente, para tu verificar se faz parte, então, dos critérios de inclusão, se não é, por exemplo, uma revisão de escopo, uma revisão de literatura ou de mapeamento, que daí não entra no registro do Próspero. Se o protocolo já está feito, para não precisar fazer uma alteração muito grande depois, tu tem essa opção de editar depois que já está registrado, mas ele recomenda já ter mais esquematizado o protocolo fechado, então. Pesquisar se já tem alguma revisão feita, e daí tu tem duas opções, que é estudos diretamente com humanos ou estudos em animais, mas que esteja relacionado de alguma forma à saúde humana. Clica então de registro com humanos, com estudos com humanos, e daí novamente ele faz aqui o checklist, ele faz novamente checklist, é uma revisão de escopo, literatura ou mapeamento, daí tu bota não. Se está diretamente relacionada à saúde humana ou a metodologia impacta de alguma forma na saúde humana. Sim. Se é uma revisão da Cochrane, ou se faz parte de algum treinamento, se tu só está meio que brincando para ver como é que se cadastra, para então tu não salvar esse protocolo no final. Então você segue esse protocolo aqui, não, sim, não, não. Pode passar. Depois ele pergunta novamente se tu identificou alguma revisão similar e não encontrou nada. Se tu encontrou alguma coisa similar, tem que explicar o porquê tu vai fazer essa revisão. Pode passar. Pergunta se você já escreveu o protocolo e se tem mais alguma pessoa envolvida na revisão sistemática. Que daí ele recomenda, né? Porque revisão sistemática geralmente se faz com no mínimo 2 pessoas. Pode passar. Que ele pergunta se tu tem intenção de publicar quando estiver completa. Pode passar. E aqui, para finalizar, ele pergunta sobre as buscas preliminares, se já tem um piloto da seleção de estudos, não a busca já com os critérios de elegibilidade, mas só para dar um panorama geral da quantidade de estudos, tu pode fazer antes de cadastrar no Próspero. Se já tem, então, a busca formal com os critérios de elegibilidade, da hipótese que não começou ainda, que não começou a extração de dados, nem a análise de risco de viés e nem a análise dos dados, nem a extração e nem a análise. Depois, esses são itens de marcar. Depois vem 40 itens que são de escrever, né? Eu não vou falar um por um, porque senão vai ficar muito maçante. Eu meio que separei em 8 tópicos para ficar mais organizadinho e melhor para passar para vocês. Pode passar. Então, ele começa com informações básicas, o título da revisão, tanto na língua original do artigo quanto em inglês, uma data estimada que iniciou e que vai ser finalizada, e ele pede novamente checklist do estágio da revisão, se já começou a extração, eles são bem rigorosos nisso. Depois, para as informações dos autores de todos, nome, contato, afiliação, houve algum tipo de financiamento ou não. Depois, a estratégia de busca, ele pede para botar um link da estratégia, mas tu só pega um PDF e upa no site mesmo, ele fornece um link, daí tu bota esse link onde pede.
Então, daí, partindo para o estudo, informações sobre a condição a ser estudada, ele pede um panorama geral da condição que vai ser estudada. Então, sobre a população, a intervenção, com o que vai ser comparado e os desfechos que vão ser estudados. O tipo de estudo incluído, se são só revisões, ensaios clínicos randomizados. No meu caso, também no meu TCC, não foi só isso, eu incluí tanto estudo de viabilidade, que não tinha grupo controle, daí especificar tudo, os critérios de inclusão e exclusão e os desfechos primários e secundários. Depois, extrações de dados, as estratégias que foram usadas e como vai ser avaliado, então, o risco de viés. Isso tudo, então, é digitado em texto corrido. Tipo de revisão, como eu botei aqui do lado, daí é para marcar se é de custo-efetividade, se é de diagnóstico, se é uma revisão epidemiológica, daí tu marca. A área de saúde envolvida, se é cardiológica, neurológica, pulmonar, também de marcar. E depois o plano de disseminação dos resultados, onde é que se tu vai publicar aonde, se tu vai apresentar algum congresso, etc. E daí tu escreve como é que tu vai disseminar esses resultados. Isso tudo, então, para garantir uma transparência nos dados e para todo mundo poder, então, verificar como está o andamento da pesquisa, etc. Então, depois de feito tudo isso, tu envia para o Próspero. O Próspero avalia a submissão, geralmente demora em torno de 20 dias, que ele verifica a elegibilidade do conteúdo, informa, então, o aceite ou a rejeição ou a necessidade de alguma alteração. Eu, por conta agora, no ano passado inteiro, e acredito que vai se manter durante esse ano, não está passando por essa fase de verificação. Demora ainda mais ou menos de 20 a 30 dias, mas ele é publicado sem, então, a revisão do site. Pode passar. Então, aqui, depois de já publicado, tu vai em MyPróspero e tu tem aqui, então, por exemplo, o meu TCC aqui, que tem o título, a última edição que foi feita. Por exemplo, aqui eu adicionei mais um autor, e daí tu vai, edita e tu consegue no final adicionar. E aqui, então, tem um aviso em vermelho, bem destacado, que não foi passado por revisão ainda, por causa da Covid-19. Isso aí. Então, E tá. próspero é isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Clinical Trials. Então, o que é? Deixa eu só abrir, peraí, Bruninha, deixa eu só abrir para... Gente, tem alguma dúvida que ficou sobre o Próspero que alguém queira falar? Alguém queira perguntar alguma coisa? A gente no grupo hoje, a gente está com... A gente tem, acho que nós temos 2 publicações de revisão sistemática com meta-análise, né? E agora a gente está com 3 estudos do grupo registrados, né? Um que a gente fez, tá o Felipe, a Duda, né, aqui do grupo. Um que é o TCC do Arthur e o TCC do Douglas também, que não está aqui hoje, tá? E são 3 revisões sistemáticas. A da Duda e do Felipe tem meta-análise, né? E dos guris, como ainda eram poucos estudos, não tem muita coisa interessante na literatura, estudos grandes, enfim, não deu para fazer meta-análise, então, dos guris ficou só a revisão sistemática, tá? Mas isso é uma coisa que me preocupa muito do Próspero estar liberando os números sem avaliação, sabe? Então, não sei, porque os revisores, geralmente, eles olham, né? Eles entram lá no registro e dão uma conferida, assim, não são todos os revisores, tem alguns revisores que entram e tem outros que não entram. Eu acho que isso vai ter que ser filtrado de alguma maneira, assim, se o próprio site não filtrou, né, que os revisores filtrem, porque o que deve ter tido de estudo... E a gente vê, né, às vezes, alguns artigos que a gente acha de revisão sistemática que a gente não sabe como é que foi publicado aquilo ali, porque tem umas coisas bem ruins, assim, metodologicamente. Tá, mas então a gente está com esses 3 trabalhos, um já foi enviado agora para revisão, e os dos guris agora vai ser apresentado
no final do mês, e daí já vai para a revista também. Tá? Mas é bem simples, né? Não é uma coisa difícil, assim, é só sentar e disponibilizar um pouquinho de tempo para fazer, né? Então, é bem importante, tá, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito? Não? Posso continuar? Pode continuar, então toca. Tá. Então, o Clinical Trials, ele é um banco de dados de registro de estudos clínicos, tá? Ensaios clínicos e estudos observacionais, sendo um dos mais conhecidos e mais utilizados internacionalmente. Os estudos geralmente são registrados quando a gente inicia eles, e as informações elas podem ir sendo atualizadas conforme o estudo vai acontecendo, sempre feita pelo pesquisador principal. Ela permite registro de estudos clínicos com seres humanos, que avaliam resultados biomédicos ou de saúde que estejam em conformidade com qualquer assunto humano aplicável, ou então com quaisquer regulamentos aplicáveis da Autoridade de Saúde Nacional ou regional. Por que a gente deve registrar os ensaios clínicos? É importante registrar um ensaio clínico por uma questão ética, tá? Para reduzir o viés de publicação, a fim de fornecer também para os pacientes, para os familiares, para os profissionais de saúde, para o público em geral, o acesso fácil às informações sobre os estudos que estão acontecendo, e também para facilitar as revisões sistemáticas e outras análises de literatura. Então, eu vou ficar olhando aqui por causa do meu computador, tá? Mas, diferente do Arthur, então, eu não cadastrei o meu projeto no Clinical Trials. Eu tentei cadastrar no Rebec, que é um banco de dados brasileiro, e não tem toda a credibilidade que o Clinical Trials tem, e ele vem apresentando bastante problemas, assim, por isso que muitos pesquisadores estão deixando de registrar no Rebec e estão indo diretamente para o Clinical Trials, porque além de ter maior credibilidade, ele é mais rápido também. O Clinical Trials ele demora em torno de 2, 3, 5 dias. Agora com a pandemia eu não sei quanto que tá, mas é bem mais rápido. O Rebec a gente teve várias situações assim de ida e volta, ida e volta. Eles demoram muito para dar uma resposta. Então, como eu não registrei, eu segui os passos como estão no próprio site do Clinical Trials, que é clinicaltrials.gov. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se a instituição em que a gente está realizando o trabalho ela está cadastrada no Clinical Trials. A maioria das universidades são cadastradas e a UFSPA já tem o cadastro dela. E aí, a segunda coisa, a gente precisa verificar se o pesquisador principal está cadastrado, que no caso é a professora Sequete. E a terceira coisa, a gente precisa elaborar um resumo do nosso projeto. Esse resumo ele tem que ser em inglês, como o Clinical Trials é de um órgão americano, tudo que a gente colocar nele, então, tem que ser em inglês. Aí depois a gente vai fazer o login e aí nos passos seguintes eu vou falando. Pode passar, Bruno, por favor. Então, o login ali na organização eu vou colocar o nome da UFSPA, vou colocar o nome da professora Sequete e a senha. Aí depois, pode passar. Aí vai abrir uma aba, então, que eu vou fazer um novo registro. Eu vou clicar ali no New Record. Pode passar. Aí aqui eu coloquei os 13 módulos que são subdivididos, assim, que a gente tem que preencher. E aí eu vou falar rapidamente, assim, de cada um, só para a gente ter ideia, assim, das informações que a gente precisa colocar. Então, pode passar, Bruno. Então, a primeira coisa é o nome de identificação do protocolo exclusivo, que é o ID. Isso é tipo um código, a gente que forma esse código, por exemplo, a gente pode colocar AVE TDCS, por exemplo, 21, esse ano. É um código que tem a ver com o nosso estudo, o nome da doença, a intervenção e o ano, por exemplo.
Aí o nosso título resumido, então as principais informações. O acrônimo, então que é a abreviação, para identificar o estudo, né, se houver. O título oficial, os IDs secundários, que também são esses códigos, e o tipo de estudo, então, como a gente falou antes, o Clinical Trials é de ensaios clínicos, tanto de intervenção quanto observacional. Então, a gente vai escolher ali. E alguns eu não coloquei aqui na apresentação, mas todos os itens alguns têm os asteriscos. Aí tem o que é obrigatório, o que é opcional. E esse protocolo que eu estou seguindo é como se a gente fosse preencher tudo, mas dependendo das coisas que a gente vai preenchendo, vão selecionando algumas coisas para a gente que precisa preencher ou não. Pode passar, Bruno. Então, o status do estudo, que eu até anotei, a gente vai colocar como não recrutando. Né? O ideal é sempre que a gente, antes de iniciar o estudo, a gente coloque esse artigo, registre esse artigo no Clinical Trials, senão pode dar um viés, como a Bruna falou antes, assim. Não fica tão confiável, porque quem garante que a gente não trocou alguma coisa no decorrer da pesquisa? Então, o ideal é que a gente coloque antes. A data da verificação do registro vai ser a do dia que eu vou estar preenchendo, então preenche automaticamente. Aí esse status geral de recrutamento, eu vou colocar que ainda não foi recrutado. A data de início de estudo, data da conclusão primária, que é a data em que eu concluí todos os meus desfechos primários, e data em conclusão do estudo. Pode passar, Bruno. Aqui sobre o patrocinador, não necessariamente precisa ser financeiro, pode ser a instituição, a parte responsável, informações do investigador, então que é o pesquisador principal, e o nome do patrocinador, então, da instituição, ou do indivíduo. A supervisão, então, normalmente os nossos estudos vão estar supervisionados pelo comitê de ética, aí a gente tem que colocar o nome desse comitê de ética, a quem ele está vinculado, é isso. Então, que no caso seria da UFSPA ali. A descrição do estudo, então, fazer um breve resumo e depois uma descrição detalhada, que é o resumo que eu falei anteriormente, que deve ser feito em inglês. E as condições e palavras-chave, que são os DECs, que a gente está acostumado, né? E aqui são os MESHs, no caso. Aí aqui muda, assim, se a gente está fazendo um estudo de intervenção ou observacional. Então, por exemplo, de intervenção, eu vou colocar meu objetivo primário, a fase do estudo, que no caso não se aplica, porque eu não vou ter iniciado, o modelo de estudo, por exemplo, se é crossover ou não, o número de braços, que seria quantos grupos eu vou ter, se eu vou ter grupo intervenção, grupo controle, enfim, o número desses grupos. O mascaramento, então, se vai ser cego, duplo cego ou não. A alocação, então, se o NA não se aplica, se é randomizado ou não randomizado. E a inscrição, então, que é o número total de participantes. Vou passar. Aí aqui, referente aos braços, né, aos meus grupos, eu vou falar um pouquinho de cada um, especificar que cada grupo é esse, o nome, a descrição do que esse grupo está recebendo de intervenção, e se for, no caso, crossover. Medidas de resultado, pode passar, Bruno. Isso. Medidas de resultado, assim, quando eu li, eu achei que eu tinha entendido, e agora eu fui ler de novo e ficou um pouco confuso. Então, até depois, se alguém souber me falar, então eu vou ler aqui. As medidas de resultado, informações sobre as medidas de resultados primárias, secundárias e outras pré-especificadas que serão coletadas e analisadas para um estudo. A avaliação usada para determinar o efeito de uma variável experimental, uma intervenção dos participantes do estudo. Não sei depois se a prof pode complementar. Mas vamos passar aí, depois a gente fala. Não, volta aí. Já vamos. Uhum. O que tu entendeu que é isso aí? É como avalia os resultados que eu vou ter. É isso mesmo, tá? É isso mesmo, assim, ao meu entender, eu não tenho ainda nenhum trabalho no Clinical Trials, a gente sempre cadastrou no REPEC as coisas, né? Então, agora é que a gente está modificando para ele, por isso que, inclusive, foi algo da nossa reunião aqui.
Mas eu entendo que sejam quais são os instrumentos que a gente vai utilizar para avaliar os resultados, né? Então a gente especifica certinho, tá? E aqui a elegibilidade, então os critérios de inclusão e exclusão, os contatos, localizações e informações do investigador, que seria o pesquisador principal, e em algumas coisas assim que eu li, tem às vezes 3 opções de pesquisador, mas é bom centralizar num só, então nos 3 locais colocar o mesmo pesquisador. Aqui, a declaração de compartilhamento é sobre os dados dos participantes, então, que estão na nossa pesquisa. Se a gente declara que a gente pode compartilhar esses dados. E as referências. Pode passar. Então, depois que a gente termina esse registro, que a gente envia, ele vai ser analisado, então, por um membro da equipe. E aí, qualquer coisa, se tiver algo para corrigir, eles nos mandam, né? Mas geralmente essa revisão ela é rápida, como eu falei antes. Demora alguns dias, eu não sei agora na pandemia quanto tempo que está levando. E depois que tem essa liberação do registro e que é aceito, ele vai estar disponível no site. Então, qualquer pessoa pode abrir esse estudo, no caso, saber que já está acontecendo, até para não correr o risco de outra pessoa iniciar um estudo igual, por exemplo. Pode passar, Bruno. Aí, depois, conforme for ocorrendo a minha pesquisa, eu posso ir atualizando o estudo, né? E aí eu preciso enviar, no fim, os meus resultados. E é isso. Muito obrigada. Obrigada para o Arthur, obrigada para a Bruna, obrigada para a Isa. Gente, dúvidas sobre o Clinical Trials? Também é simples, né? Mesma coisa. É só disponibilizar um pouquinho do tempo para fazer. Antigamente, que eu digo assim, há 2, 3 anos atrás, o Clinical Trials ele era mais utilizado assim para estudos de intervenção, assim, ensaios clínicos, né, que tivesse uma intervenção com aquele paciente. Mas agora o que se tem visto é que qualquer estudo observacional, assim, ó, mexeu com a criatura, mexeu com um grupo de pessoas, tu tem que registrar no Clinical Trials. Então, é bem rigoroso, né? É rigoroso porque, assim, numa banca é a primeira coisa que pedem, na publicação do artigo, se não tiver isso, é uma coisa que nem não tem credibilidade nenhuma, né? Então, já volta, o editor já manda de volta sem mandar para os revisores, né? Porque os revisores não vão revisar uma coisa que não tem registro. Então, a gente tem que estar bem atento a esse tipo de coisa, assim, porque a maioria dos nossos estudos precisam passar pelo Clinical Trials, né? O que é interessante é ter uma sequência lógica, a gente pegar e fazer todo o projeto de pesquisa bonitinho, escrever todo ele, né, com todas as partes que compõem o projeto de pesquisa, e enviar esse projeto para o comitê de ética, né, após a aprovação do comitê de ética, na mesma semana, fazer o cadastro, assim, porque a gente vê pessoas começando a coleta de dados antes de colocar no Clinical Trials, existe isso, muito, a maioria faz, né? Mas não é o correto, né? O correto é passar, fazer o registro, quando tiver esse registro, daí sim, que eticamente esse projeto está liberado para começar. Então, essa é a sequência, porque, assim, o legal é que tu chega ali para fazer o registro no Clinical Trials, se o teu projeto está bonitinho, está bem escrito, passou pelo CEP, tu tem todas as informações para colocar no Clinical Trials. Então, tu só vai, copia, cola, e faz o registro, né? Tem muitas pessoas, às vezes, que fazem o registro antes de fazer o projeto, ou só tem uma ideia, ou antes de passar pelo CEP, e aí fica algo bem bagunçado, assim, e daí quando a gente começa a escrever, que a gente vê o que está faltando, o que não está faltando. Então, essa é a sequência, tá, gente? É isso que a gente precisa fazer. Escrever o projeto, manda, passa para o comitê de ética,
logo que vem a aprovação do comitê, a gente já faz o registro no Clinical Trials. Às vezes, quando se está atrasado, aquela coisa toda, às vezes o CEP demora um monte para responder, então, às vezes, enquanto está a avaliação no CEP, pelo menos no Rebec, eu já fiz assim, né, não vou negar, antes de voltar a aprovação do CEP, a gente já começava o cadastro, assim, para não perder muito tempo quando a gente está atrasado, né. Então, é isso, não tem muito segredo. E acompanhar, né? Mas como a Isa falou, o Clinical Trials, ele é rápido, assim, não demora mais do que 30 dias para se ter um retorno. Então, é para ele que a gente vai migrar agora. Tá, gente? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Fê, eu tenho uma pergunta. Fale, Ju. Para depois publicar em revista, tem que estar cadastrado nessas plataformas? Só Sempre. consegue publicar se estiver cadastrado. Só consegue. Porque a primeira frase da tua metodologia é essa, tá? Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, bababá, e está cadastrado no Próspero ou no Clinical Trials sobre o registro de número tal. Porque hoje em dia os revisores estão fazendo assim, a maioria, assim, estão indo lá no registro, procura o teu projeto para ver se ele está coerente com o que foi cadastrado lá. Então, a gente já teve problema, né, Duda, ali nos artigos do Douglas, lembra? Que a gente fez um cadastro e como era na Santa Casa o projeto, então assim, a gente teve que, os pacientes iam aparecendo, a gente teve que começar a pesquisa antes, e a gente nem se tocou do prazo ali que eu coloquei. E aí a primeira veio negado de cara da revista, assim, o início da tua coleta não está coerente com o que foi cadastrado na plataforma ali, entendeu? Então eles negam de cara, assim, tipo assim, responsável total, né? Então, assim, às vezes tu não se toca, é um detalhezinho, sabe? É um detalhezinho, porque o Douglas, naquela época, acabou, os pacientes foram aparecendo e ele já foi, prof, já tô aqui dentro, já vou começar a pegar, e a gente não pega, né? Eu falei, pelo amor de Deus, vai pegando, mas e o Clinic, né? E o Clinical Trials e tal, o Rebec, no caso, foi dele. Não, tô fazendo. E ele foi, cadastrou mais tarde, e depois a gente colocou no artigo bem certo, o mês que a gente começou as coletas, e foi antes do cadastro, entendeu? Então eles nos pegaram, assim. E aí quem consulta lá tanto do Rebec quanto do Clinical Trials, se tu for consultar algum estudo, vai ter lá, sei lá, tu vai pesquisar pelo autor ou pelo nome do estudo, vai aparecer data de registro. E aí, se lá no artigo tu colocou que foi o estudo iniciou em tal período, né? Tem que ser sempre posterior a essa data de registro. Mesmo que no artigo tu não mencione a data, só mencione o código do registro, né? Tem que estar a data coerente também. Que a gente colocou assim, a coleta começou em janeiro de 2018 e o cadastro saiu em junho de 2018, entendeu? Mas isso tudo foi tudo aprendizado, né, gente? Querendo ou não, assim, o nosso grupo está engatinhando nas pesquisas, então essas coisas, essas atropelações, assim, acontecem no início, né? Depois a gente vai aprendendo. Tá, mas então tem que ter esse cuidado. E o que vocês fizeram? Deu para registrar depois ou não teve que fazer? Não, minha filha, a gente teve que mentir. Ai, que horror, tô gravando, né? Pelo amor de Deus. A gente teve que mentir, porque tá lá o registro. E aí, aquela revista, a gente se queimou, tivemos que procurar outra revista, e daí a gente colocou que começou em agosto de 2018, entendeu? Eticamente, completamente errado. Só que atire a primeira pedra quem nunca deu uma, né? Faz que eu digo, não faz que eu faço. É isso aí, faço que eu digo. Não ia perder o estudo, né? Imagina. Não, e assim, aquele projeto ali era um projeto gigantesco, que a gente tinha um monte de gente, e dentro da Santa Casa, uma coisa, então assim, a gente já teve uma dificuldade terrível no N. As criaturas começaram a aparecer, a gente nem hesitou, né? Pode começar, vai lá, toca. Porque a Santa Casa já tinha passado pelo Comitê de Ética, isso é uma coisa que daí eu não abro mão, assim, o comitê tem que passar.
O registro na plataforma, tu dá uma rebolada, mas assim, o comitê é uma coisa bem rígida, né? Mas já tinha passado pelo comitê, estava tudo certo, só faltava o registro na plataforma, porque assim, é uma coisa que hoje é muito forte, esse negócio do registro. Sério, há 4, 5 anos atrás, passava muito artigo sem registro, gente, assim. Aí agora é que é uma coisa muito forte, que, né, essa parte ética está bem forte ultimamente, que é importante. Mas aí a revista a gente deu uma mentidinha ali. E aí passou, né? É só um detalhe, a gente não fez mal para ninguém, a gente não fez nada, foi só um detalhe. Foi só um detalhezinho de meses. A gente não viu, né? Mas os pacientes foram ajudados, melhoraram, deu resultado Melhoraram, legal. ficaram bem, os dados ficaram lindos, então eu não ia jogar esses dados fora só por causa de 3, 4 meses numa plataforma, né? Isso é uma coisa assim, ó, a gente perde um pouco de controle. Quando a gente tem muito aluno, eu falo, ó, tem que registrar isso aqui. É erro meu também não ficar em cima. Por isso que hoje eu vou colocar prazo, justamente para não cometer esse mesmo erro, assim. Os alunos têm que fazer o registro e logo é uma coisa rápida de ser feita, não tem segredo, entendeu? Não precisa ficar se enrolando. Prof, falando nisso, a gente estava iniciando o cadastro no Rebec, eu e a Fernanda, né? E aí, o que a gente faz? A gente migra e faz o do Clinical Trials ou faz os... não sei, o que tu... A nossa experiência não tá legal no Rebec, tá? Eu acho melhor, porque assim, são plataformas muito parecidas, né? Vocês não vão perder um pouco ali de ficar copia e cola, mas assim, eu acho que a gente vai ter menos trabalho se a gente colocar no Clinical Trials, tá? Tá. Uhum. Então, migra para lá, só transfere os dados ali, porque eles não respondem, depois eles respondem um negócio que a gente não entende o que eles querem saber. Aí chega uns e-mail meio louco, assim, que tu diz, mas o que eles querem falar com isso aqui? Daí, de repente, desconsidera o e-mail, sabe? Então, eu acho melhor a gente ir para o Clinical, tá? Tá. E agora a gente já tem um passo a passo. Agora é só sentar ali e fazer rapidinho. E outra coisa, me metendo, mas não sei se foi nesse mesmo artigo, Fê, mas voltou de algum revisor, tipo, a gente colocou o código do Rebec que estava registrado e acho que o revisor não sabia o que era, ele não entendeu muito. Tipo, teve umas 2 trocas de e-mail explicando o que era, sabe? Foi nesse. Então, tipo, se ele entra, aí a gente teve que mandar o link do site pro revisor. E aí, tipo, se ele entra lá no site, o site é em português. Então, se é uma revista internacional, já, né? Daí, se a gente quer publicar numa revista internacional, melhor fazer já no Clinical Trials, que todo mundo conhece, fica mais fácil do revisor ir lá para pesquisar, né? Se tu pega um cri-cri que já se irrita, tem que entrar nesse site, não entendo nada de português, o cara já nem continua, gente, olhando. O pessoal tem revisor muito cri-cri, assim, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Prof, então, eu não sei, só mais uma coisa do Próspero, eu não sei se em algum momento os estudos vão ser revisados, porque imagina a quantidade que ficou segurada em um ano. Não vai ser revisado, não vai ser revisado isso aí. Deve ter passado muita coisa mesmo. Não vai passar, passou muita coisa e cabe aos revisores olharem, assim. Mas não é todo mundo que olha. Ainda mais assim, que tá todo mundo atolado de coisa, pandemia, tá todo mundo meio louco. Tem muitos que não olham. E tá chegando muito para revisar, assim, eu mesmo recebo 2, 3 convites por semana, eu tô negando tudo, porque assim, eu não consigo, né? A gente não consegue, para você revisar um artigo, tu tem que ter um bom tempo, né? Tem que despender tempo, porque não é brincadeira, né? É tua responsabilidade de você ficar ali olhando, e aí tem que entrar lá, tem que conferir, tu tem que bater as informações, então tem muita gente negando. Eu converso assim com os professores e coisa, a galera tá todo mundo negando. Então, eu acho que tem que pegar umas cuca mais frescas, assim, porque o pessoal que está com vontade mesmo de fazer isso, assim, porque tem muito aluno que tem vontade e que eu acho que faria uma revisão bem mais completa do que qualquer outra pessoa, que às vezes está sem vontade ali, né? Cheio de coisa para fazer. Então, mas vai passar muita coisa ruim aí. Eu acho que a gente vai ter uma leva, às vezes, de artigo meio fraco, assim, na sequência.
E os artigos, gente? Os grupos do artigo 1, artigo 2 e o artigo 3. Vocês deram uma olhada lá para ver se tem os registros? Prof, eu Não vou ser deram. bem sincera, assim, ó, eu achei que hoje ainda não envolvia os artigos. Eu achei que Ninguém era... fez. Ninguém fez, pela cara que todo mundo fez na câmera. Não, a gente também pensou a mesma coisa, prof. Até Tá, a não tem Tati veio problema. falar comigo e eu disse, eu acho que hoje não, acho que é só para semana que vem. Ficaria para semana que vem a discussão do que a gente achou hoje. Tá, pode ser, tá, gente? Pode ser. Mas vamos fazer assim. Na próxima quinta, que é com o César, né, a parte do abstract. Então, a gente disponibiliza ali 10 minutinhos iniciais, porque é uma coisa bem rápida, né? É só dizer assim, ó, achamos, não achamos. Sabe o que é uma coisa legal? Grifar no artigo, assim, e mostrar para a galera, assim, ó, esse é o nosso artigo, né? Deixa em destaque, grifa, tá aqui, ó. Eles colocaram no primeiro parágrafo da metodologia. Não, no nosso artigo foi no segundo. Então, para mostrar para todo mundo, tá? Então, o meu apareceu e tá assim. É legal entrar. Então, assim, uma outra coisa, peguem o endereço ali certinho, entrem e deem uma olhada rápida. Vocês não vão revisar todo o artigo, porque esse artigo a gente vai estudar um pouquinho por semana. Mas, assim, dá uma olhada geral. Confere, mais ou menos, porque você lendo a metodologia do estudo, você já mata, né? Você já vê se mais ou menos é o estudo que realmente foi registrado. Então, deixamos isso para a semana que vem. Só que, a partir de semana que vem, gente, é no dia da aula que a gente faz a revisão, tá? Não esqueçam disso. Então, vocês têm que olhar essa parte do registro e a parte do abstract também, fazer análise crítica, tá? Do que vocês acham que vai, do que vocês acham que não vai no abstract. Depois da aula do César, certo? Pronto. Vai. Eu posso salvar o grupo 2? Não, porque eu tô com o artigo em mãos. Posso mostrar? Não, mas acho que deixe, não? Fran. Acho que não, tá. Acho que fizemos tudo semana que vem. Do lado aqui, tá. Eu acho melhor porque daí a gente costura o raciocínio, entendeu? Se fica agora o de vocês e os outros, eu acho melhor a gente fazer tudo, tá? Isso que... tá. Então agora, a Andressa e a Fê, né, gurias? Tem que fazer isso aí, tá, Fê? Tá, Andressa? Sim. O de vocês, tá? Duda, tu não, né? Que a gente modificou agora, né? A princípio, não. Vamos ver mais. Bruna, tu ainda não, né? A gente tem que terminar a escrita do projeto, vai para o CEP, mas aí tu já fica ligada nisso, tá? Stephanie não, a Samanta, Tati passou. César do céu. E aí, César, o que tu tem para me dizer? Não, descobri o Clinical Trials hoje, não, desculpa, né? Eu já tinha entrado, mas eu não fiz o cadastro. Eu César, preciso traduzir todo o resumo, todo o projeto em inglês para colocar ele no site. Tá. Tu tem que correr, né, César? Porque se tu pensa em fazer a coleta agora no primeiro semestre e tal, tu tem que dar uma corrida, tá? Perfeito, tá. Gente, eu tinha pensado assim, ó, que quem tem que fazer esse cadastro, que faça agora no mês de março, tá? Então, eu vou pedir para quem tem que fazer, que até o final de março me mande a confirmação de recebimento, confirmação de envio, desculpa, dos dados. Oi, prof. Oi, Pri. Eu tô de Covid. Pri, tu também, Pri. Corre que tu já começou com a coleta, né? É isso que eu ia falar agora que eu me dei conta, que eu tenho que cadastrar o meu também, né? Então, assim, tu cadastra também, tá, Pri? Tá. Então, tu já tá com tudo pronto, tudo aprovado, é só sentar ali e fazer um dia, tá? Tá. Mas o teu projeto é um desses que a gente vai ter que, né, colocar, que a coleta foi um pouquinho depois. Tu já começou, tu fez poucos, né? Tu fez 3 pacientes só até agora, né? 3 completos, daí teve esse pico aí da pandemia de novo, né? Deu uma parada. Tá. Não, tudo bem, ótimo. Aproveita para fazer isso aí, tá? Cadê o Felipe? Parece, Felipe. Olha lá o Felipe, só a cadeira do Felipe. Agora apareceu. Não, já tá tudo pronto. Tava só esperando tirar umas dúvidas aí.
Tá. Então tá, Felipe. Até eu recebi o e-mail deles hoje. Hoje não, deixa eu ver aqui quando é que foi, eu tava olhando aqui. Não, foi início do mês. Só para checar algumas coisas, mas vai. Mas tu já começou o cadastro, então? Tu já começou a fazer? Eu já tinha o meu ali, daí veio com o meu nome lá, que acho que eles criam, né, a organização. Não sei se eles que criam, sei que veio a organização, o nome e o meu username. Uhum. Ixi, não tô ouvindo, Felipe. Não sei se é geral para todo mundo esse nome de organização que veio, que é um nome FUHS Porto Alegre. É UFSPA isso, é da instituição. Fundação, era alguma coisa assim. Fundação, FH o quê? É a sigla em inglês? Federal University. Isso, naquela janela ali que eu coloco para fazer o login, aí tu coloca na organização, tu coloca essa sigla, aí embaixo o teu nome, no caso eu achei que era da Sequest, mas se tu fez o cadastro, acho que dá para ser o teu, e a senha. Tá. É isso aí. Tem um... Tá, mas então é esse nome aqui. Então tá, e daí eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que é isso. Então tá. São esses os projetos que a gente precisa. Então eu vou deixar até o final de março, tá? Como prazo. Máximo, né? Se quiserem me mandar amanhã já, tá ótimo. Tá, gente? É para isso mesmo, tá? A gente fez essa organização tudo pensando nisso, assim. Pensando nisso. Então, é para vocês irem acompanhando o raciocínio lógico, assim, das coisas, né? Vão fazendo, depois, essa parte do abstract, que a semana que vem já começa na cabeça, né? Quem tiver que escrever um projeto, quem já tem que escrever um artigo, porque, assim, os resumos, tanto do projeto, quanto da dissertação depois, quanto do artigo, é tudo muito parecido. Às vezes vai mudar um detalhe pela norma da revista que a gente escolher, né? Então, assim, mas no geral, por exemplo, uma metodologia que tem que ir num resumo, ela é para tudo, né? Então, assim, se tu faz um projeto, se você faz um artigo, se tu faz a tua dissertação, o que não pode faltar numa metodologia de um resumo? Então, isso é bem importante que vocês façam, sabe? Quem tem um caderninho para anotação, porque para isso que serve o grupo também, para depois eu não precisar repetir para todo mundo, né? Olha aí, teu abstract está ruim, o que está faltando? Aí a gente orienta de novo um por um. É por isso que a gente está fazendo isso tudo no grupo, para que fique homogêneo, né? Todo mundo leve para si as colocações que são feitas aqui, tá? Para a gente não precisar ficar repetindo o tempo inteiro para todo mundo, né? Ajuda. Tá? Sim. Érica, tu tá aí? Tô aqui, prof. Fica no final que eu quero falar contigo, tá? Tá bom. Fale, Fê. Desculpa, prof, te pedir para falar de novo sobre isso, mas então, só para eu tirar uma dúvida, a dinâmica da semana que vem, a gente tem a aula, né, com o César, e depois a gente vai ter um tempo para falar, no grupo falar sobre o nosso artigo, no nosso grupo individualmente, assim. Não. Então a gente tem isso prévio, era isso que eu estava... Vocês sempre têm que fazer prévio. O grupo sempre tem que se encontrar antes do nosso grupo aqui, tá? Antes de todo mundo. Porque na aula semana que vem, o César vai explanar, vai falar sobre resumo, 20, 30 minutinhos. Depois, o resto do tempo, eu vou dizer, Fê, o teu artigo, o que cabe, o que está dentro, o que o César falou, você concorda, o que você achou de ruim no teu artigo, o que você achou de bom, e aí vocês já têm que estar com a resposta pronta, então vocês têm que se encontrar sempre antes, tá? A dinâmica vai ser sempre essa a partir de agora. Vocês se encontram sempre antes da nossa reunião com todo mundo, tá? Tá bem, obrigada. Porque senão não adianta, isso foi uma coisa que eu e a Duda pensamos muito, não adianta um dar uma aula sobre resumo, então, semana que vem a gente fala sobre isso, perde o fio da meada um pouquinho, acho que tem que fazer o fechamento daquilo naquele dia, tá? Eu acho que fica melhor a dinâmica, tá?
Mais dúvidas, então, gente, a respeito disso? Não? Então tá ótimo, acho que foi super bom, tá? Acho que ficou super claro, né? Acho que quem também nunca ouviu falar sobre isso, acho que é uma mão na roda, assim, tá? Certo, gente? É isso? Tá Então bem, tá. então. Ai, antes que eu esqueça, vamos todo mundo ligar a câmera, tirar uma fotinho com, Fotinho com pro o primeiro Insta. slide da aula. Pessoal, Consegue... e olha só, tem que mandar o post para mim, tá? Lembram aquele resuminho? Então, o pessoal que deu a aula hoje, faz um resuminho assim, com 5, 6 slides, né? Chama atenção. Vocês não vão conseguir colocar tudo no resumo que foi falado aqui, mas chama atenção do porquê cadastrar, o que é importante, o que é o Próspero, o que é o Clinical Trials. E aí, depois, se a pessoa quer entrar, ela que entra para ver o resto, tá? Mas, assim, é mais para chamar atenção. Então, não esqueça de fazer isso, mandem para mim, que daí depois eu encaminho para a Duda, tá? Que daí eu dou uma corrigida. Se não fosse muito trabalho, até seria legal ser um post do Clinical Trials no Próspero, não? Ou é muita coisa? Pode ser, não, pode ser também, Fica Duda. melhor até, né? Fica melhor, senão fica muito pouco cada um. Pode ser. Tá. Eu envio amanhã para ti. Tá. Bruna, tu consegue compartilhar? O César até apareceu para fotinho. Cadê o César? Só a Pri que não tá. A Pri tá de plantão. Eu tô fantasiada de Covid. Tá, mas e daí? Parece Liga aí, a câmera. representa. Só para dizer assim, ó, tô trabalhando e tô no grupo. Isso aí, muito bom. Oi, 2, 3 e... Aí, gente. Todo mundo faceiro. Então tá. Beleza. Não apareceu, mas eu tava sorrindo. Tá. Gente, sempre é bom ver vocês, tá? Qualquer coisa, só procurar. Certo? Até quinta que vem, hein? Não esqueça. Boa noite. Beijo, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Prof, eu acho que ficou pro dia 18 no cronograma. Não é quinta que vem? 18?